Cristo. O sétimo dia é o memorial da criação. Isso é inegociável, está registrado, está estabelecido, foi santificado pelo próprio Deus. Em 6 dias, ele criou todas as coisas e no sétimo cessou as suas obras. Abençoou, santificou. Isso não está errado. Pelo contrário, é uma verdade gloriosa. Mas aqui está o ponto que precisa ser tratado com seriedade. É possível conhecer o dia e ainda não compreender aquilo que Deus quis revelar por meio dele. Fala-se do sábado, repete-se o sábado, defende-se o sábado, mas muitas vezes sem discernir o seu verdadeiro significado. E quando isso acontece, o mandamento é mantido na forma, mas esvaziado na essência. Por isso, uma pergunta precisa ser feita com honestidade. O sábado é memorial, mas memorial de quê exatamente? Se a resposta não ultrapassa a lembrança da criação, então algo essencial ainda não foi compreendido. Porque o memorial nunca foi apenas para recordar um evento passado, mas para manter viva uma realidade espiritual que continua viva. O sábado não foi dado para ser repetido de forma mecânica, nem para ser tratado como uma identidade em si. Ele foi dado como revelação. E se não houver entendimento, o que deveria conduzir à verdade passa a ser apenas uma repetição sem profundidade. Por isso, é necessário voltar à raiz, não para questionar o que Deus estabeleceu, mas para compreender com temor e precisão o que ele quis comunicar ao estabelecer o descanso. A palavra sábado vem do hebraico Shabá, e aqui está uma chave que muda toda a compreensão. Shabá significa cessação, significa parar completamente, interromper uma obra porque ela já foi concluída. Não é apenas descanso físico, não é simplesmente o intervalo no meio da semana. É algo muito mais profundo. É rendição, é soltar as mãos, é abrir a mão do controle, é reconhecer que não há nada mais a acrescentar. O sábado é Deus dizendo ao homem: pare de tentar completar o que eu já fiz perfeito. E aqui precisamos ajustar algo com precisão para não criar uma ideia errada sobre o próprio Deus. A Escritura afirma em Gênesis 2, 1 e 2, que havendo Deus terminado a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Mas esse descanso não tem relação com o cansaço. Deus não se fatiga, Deus não se esgota. O texto declara com clareza em Salmo 121, 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, o que significa esse descanso? Significa cessação. Deus parou não porque estava cansado, mas porque a obra estava completa, perfeita, sem necessidade de ajuste, sem necessidade de complemento. O descanso de Deus é a declaração de que tudo estava muito bom. Ele cessou porque não havia mais nada a acrescentar. E essa verdade não fica restrita à criação. Ela percorre toda a Escritura e encontra seu ponto máximo na obra do Senhor Jesus na cruz. Quando o Senhor declara, está consumado, ele está dizendo exatamente isso. A obra foi concluída, nada falta, nada precisa ser acrescentado. No original, essa expressão carrega o sentido de uma dívida totalmente paga, de uma obra perfeitamente finalizada. É o eco do descanso de Gênesis, agora revelado na redenção. Assim como Deus cessou porque a criação estava completa, Cristo declara que a salvação também está completa. Em Hebreus 4:10 declara: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Perceba a unidade, o descanso da criação, o estar consumado da cruz e o descanso oferecido àquele que crê. Tudo aponta para a mesma verdade. A obra é de Deus, não do homem. E aqui o mandamento ganha uma profundidade que muitos ignoram. Quando a Bíblia ordena lembrar e guardar o sábado, não se trata apenas de preservar um dia do calendário, mas preservar uma consciência espiritual. Não esquecer que o descanso que aponta para a salvação não é conquistado por esforço próprio. Guardar nesse sentido
é proteger essa verdade no coração, a de que a vida não se sustenta pela autojustificação, nem por uma religiosidade baseada em rituais vazios, mas pela confiança de que é Deus quem sustenta, quem completa e quem salva. Quando Deus estabelece o ano sabático, ele leva esse princípio ao nível ainda mais profundo. A própria lei declara em Levítico 25, 3 e 4: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Perceba, não se trata apenas de um dia, mas de um ciclo inteiro sendo submetido ao princípio do descanso. Não é apenas o homem que para, é a terra, é produção, é o sistema. Deus está ensinando de forma prática e inevitável que a provisão não vem, em última instância, do esforço humano, mas da sua fidelidade. Então, durante 6 anos, o povo plantava e colhia normalmente, mas no 7º ano, a terra deveria descansar. Ninguém plantava, ninguém colhia. Agora, pense com honestidade. Como uma nação inteira sobrevive um ano inteiro sem produzir absolutamente nada? A própria palavra antecipa essa pergunta. Em Levítico 25, Deus confronta a ansiedade antes mesmo que ela se manifeste. E se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não semearemos nem colheremos a nossa novidade? Essa pergunta não é apenas agrícola, ela é existencial, ela revela o coração humano. E a resposta de Deus não é apenas suficiente, ela é abundante. Então, eu vos enviarei a minha bênção no 6º ano para que dê fruto por 3 anos. Perceba a profundidade disso. Deus não prometeu o mínimo necessário. Ele prometeu uma provisão que ultrapassa a necessidade imediata. Uma colheita que sustentaria o restante do 6º ano, todo o 7º e ainda alcançaria o 8º até que a nova produção viesse. Isso destrói completamente a lógica do esforço humano como fonte de sustento. Aqui está a diferença entre a matemática do descanso e a lógica da religião. A religião diz: produza mais, esforce-se mais, faça mais e talvez Deus te abençoe. O sábado diz: cesse, confie, eu sustento. O ano sabático era uma cura para a ilusão de autossuficiência. Era Deus ensinando que a vida não depende do braço humano, mas da sua palavra. Se o homem não consegue confiar em Deus para descansar a terra, ele jamais conseguirá confiar nele para descansar a alma. E esse mesmo princípio, agora no ritmo semanal, aparece no deserto com maná. Ali o sábado não foi apresentado primeiro como ritual, mas como teste de confiança. O sustento vinha do céu diariamente. No 6º dia vinha em dobro, no 7º não vinha nada. A escritura registra em Êxodo 16:4: eis que vos farei chover pão dos céus. Agora, observe o que acontece. Alguns tentaram guardar além do que Deus ordenou. O resultado? Criou vermes e cheirava mal. Êxodo 16:20. Outros, movidos pela ansiedade, saíram para colher no sábado. Não o acharam. Êxodo 16:27. Aqui está a anatomia da ansiedade. A ansiedade é a tentativa de garantir, por esforço próprio, aquilo que Deus já disse que Ele mesmo proveria. É o esforço inútil de quem não descansou na palavra. O maná apodrecido ensina que aquilo que é conquistado fora da confiança em Deus não sustenta. Só gera inquietação, só gera desgaste, só gera preocupação. O sábado ali não estava ensinando apenas a parar um dia, estava ensinando a confiar. Em Jericó, esse princípio atinge um nível ainda mais profundo. Deus ordena que o povo marche em silêncio, sem estratégia humana, sem discussão, sem tentativa de controle. Agora pense, o que teria acontecido se estivessem falando? Provavelmente discutiriam planos, expressariam medo, questionariam a lógica da ordem. O barulho humano, na maioria das vezes, é o som da tentativa de resolver as coisas sem Deus. O silêncio ali não era vazio, era descanso, era confiança.
Durante 6 dias, nenhuma rachadura apareceu na muralha. No 7º dia, após 7 voltas, a obra foi completada. As muralhas não caíram por força humana, caíram depois de um ciclo de obediência descansada. Primeiro veio o descanso, depois veio a manifestação. Abraão vive essa realidade no Monte Moriá. Ele sobe levando o fogo e o cutelo. Isaac pergunta pelo cordeiro e a resposta não é um plano elaborado, é uma declaração de confiança. Deus proverá. Isso é descanso, não é passividade, não é irresponsabilidade, é uma confiança tão profunda que elimina a necessidade de controle. Agora, é importante ajustar algo com clareza. O descanso bíblico não é preguiça, não é negligência, não é abandono das responsabilidades. Você continua trabalhando, continua cuidando da família, continua sendo diligente, mas o coração não está mais preso ao resultado. As mãos trabalham, mas a alma descansa. E aqui precisamos tocar em um ponto sensível, mas necessário. Não há problema em reconhecer o sábado. Ele é bíblico, foi instituído por Deus e carrega um peso espiritual real. O problema começa quando o dia é preservado, mas o significado se perde. Quando a prática permanece, mas a compreensão não acompanha. Quando tudo se resume a guardar um dia, mas a vida continua dominada pela ansiedade, pelo medo e pela tentativa de autojustificação, existe uma desconexão que não pode ser ignorada. O sábado, como eu já disse, nunca foi o destino final. Ele sempre apontou para algo maior. E isso lança luz sobre uma distinção importante no hebraico. A escritura utiliza ideias diferentes para trabalho. Uma delas é melachá, que aponta para obra produtiva, esforço criativo, construção, aquilo que o homem faz para produzir e alcançar resultados. Outra é avodá, que está ligada a serviço, dedicação, responsabilidade, o viver diante de Deus em obediência. O descanso do sábado não elimina a avodá. O homem continua vivendo, servindo, sendo responsável. Mas ele interrompe melachá, a tentativa de produzir, de garantir, de lucrar, de empreender, de conquistar, por esforço próprio, aquilo que só Deus pode completar. Esse é o ponto. O homem continua ativo, mas já não vive preso à ilusão de que tudo depende dele. E isso encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Na cruz, Jesus declara: está consumado. A obra foi concluída, nada pode ser acrescentado, nada pode ser melhorado, nada pode ser complementado. O descanso da criação encontra seu eco na redenção. E aqui está um ponto que precisa ser tratado com temor. Quando alguém tenta se justificar por obras, por esforço, por mérito, está na prática negando a suficiência da obra de Cristo. E isso é sério, porque a fé não é apenas algo que se declara, é algo que descansa, é confiar a ponto de cessar a tentativa de autojustificação. Existe uma diferença entre conhecer os termos da fé e viver na realidade da fé. E a ansiedade revela quando alguém saiu desse lugar. Ela denuncia a tentativa de retornar o controle, de voltar ao esforço, de voltar à lógica da autossuficiência. É, no fundo, um retorno disfarçado ao Egito. Por isso, olhar para a vida de Jacó é tão importante. Jacó conhecia a promessa, mas passou anos tentando garantir a bênção por estratégia, cálculo e esforço próprio. Sua trajetória é marcada por tentativas de assegurar pelas próprias mãos aquilo que Deus já havia declarado. Até que chega o momento decisivo. No encontro com o anjo do Senhor, a Escritura relata que, ao lutar com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, Gênesis 32, 25. Não foi um detalhe físico apenas, foi Deus tocando exatamente no ponto onde Jacó sustentava sua força e seu controle. A partir dali, Jacó não podia mais lutar como antes. Sua capacidade foi limitada, seu domínio foi quebrado, ele foi conduzido a um lugar onde já não podia depender de si mesmo. E é neste ponto que algo profundo acontece. Quando ele perde a força para resistir, ele passa a se apegar. Já não luta para vencer, permanece para não soltar. Já não confia em si, depende totalmente de Deus. Ele sai mancando, mas sai transformado, porque naquele encontro
compreende que a bênção não vem da sua habilidade, mas da fidelidade do Senhor. Esse princípio não está isolado, ele é reafirmado com clareza na palavra profética. Em Isaías 58, o Senhor confronta um povo que mantinha práticas religiosas, mas sem entendimento do seu propósito. Então declara: se desviares o pé de profanar o sábado, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Isaías 58, 13 e 14. Aqui há uma conexão que precisa ser compreendida com cuidado. O texto começa com uma advertência: não profanar o sábado, ou seja, não tratar como algo comum, não esvaziar seu significado, não reduzi-lo a uma prática externa sem entendimento. Mas logo em seguida vem a promessa: sustento, provisão, herança. Deus não está apenas ordenando algo, ele está revelando que o sábado carrega em si uma promessa de dependência sustentada pela graça. Não desprezar o sábado é, portanto, não desprezar essa verdade. Não duvidar de que é Deus quem sustenta, quem provê, quem garante. Então surge a expressão a herança de Jacó. O que isso significa? Não é apenas uma referência histórica, é uma realidade espiritual. A herança de Jacó não está ligada à sua astúcia, nem às suas estratégias, está ligada ao momento em que ele deixa de confiar em si mesmo e se entrega completamente a Deus. A mudança na vida de Jacó não acontece quando ele planeja melhor, mas quando ele é quebrantado e aprende a depender. Por isso, quando Isaías fala dessa herança, ele está apontando para esse mesmo princípio: uma vida sustentada não pelo esforço humano, mas pela fidelidade de Deus. Esse é o ponto central. Enquanto a ansiedade pergunta como resolver, o descanso se firma na certeza de que Deus provê. Isso não é uma expressão religiosa, mas uma posição espiritual que define a forma de viver. Essa mensagem não é um convite à negligência, nem à preguiça, nem à irresponsabilidade no cotidiano. A Escritura não anula o trabalho, não elimina a diligência, não dispensa o compromisso com a vida prática. O que está em questão aqui não é a atividade do homem, mas a base da sua confiança. O sábado, desde o princípio, sempre apontou para o descanso. E o descanso que a Bíblia revela em sua plenitude é a salvação. Uma salvação que não pode ser adquirida por esforço, nem mantida por mérito, nem completada por desempenho humano. O sábado existe para lembrar isso de forma contínua. Dependemos de Deus, confiamos em Deus, somos sustentados por Deus. E é por isso que Jesus declara ser Senhor do sábado. Porque se o sábado é descanso e o descanso é salvação, então Ele é o centro dessa realidade. Ele é o Salvador. E somente aquele que verdadeiramente crê entra nesse descanso. Porque cessar no sentido bíblico nunca foi apenas parar de trabalhar. Foi deixar de confiar em si mesmo para confiar plenamente na obra consumada de Cristo. Seja no sábado semanal, seja no ano sabático, o verdadeiro descanso sempre foi um só: confiar que aquilo que Cristo fez é suficiente. Obrigado por permanecer até aqui. Não trate isso como mais um conteúdo. Leve isso com seriedade. Não se contente em repetir versículos. Não transforme a palavra em informação. Busque a compreensão. Busque a profundidade. Busque viver aquilo que foi revelado. Porque apenas recitar sem entender é permanecer na superfície. E a superfície nunca sustentou ninguém diante de Deus. Aleluia!